Olá pessoal, tudo bem? Bom, sou o professor João Felipe e a gente vai para mais uma aula preparatória para a prova do Enem. A gente aqui no QG do Enem tem um curso completo, essa é a aula sobre clima. A aula de clima é uma aula que tem uma extensão de conteúdo expressivamente grande. A gente, na verdade, vai dividir essa aula, esse assunto, né, em 3 aulas. A gente vai fazer hoje elementos e fatores climáticos, depois a gente analisa os domínios climáticos no mundo e depois analisa em Brasil. A programação é grande demais para a gente atender isso numa aula só. A prova do Enem ela dá uma ênfase expressiva a essa parte de natureza, não necessariamente clima. Pode ser que esse ano, por exemplo, não apareça clima e apareça vegetação, pode não aparecer vegetação, aparecer relevo, mas o fato é que em vários estados do Brasil, a parte de geografia que a gente chama de geografia física, geografia natural, ela tem um nível de cobrança baixo, em outros não. Diversos estados, em São Paulo, no Nordeste, no Sul, você tem até uma cobrança mais incisiva. No caso do Enem, a gente tem uma situação curiosa, porque o Enem, no sábado, ele faz você fazer 90 questões de múltipla escolha, 45 no que ele chama de ciências da natureza, a gente vai dar aula de clima, logo a gente vai falar de natureza. Mas nessas 45 questões de natureza não está a geografia. A geografia está numa outra parte. O que está nessas 45 de natureza é, na verdade, o que a gente chama no ensino médio de química, física e biologia. A geografia aparece nas 45 de humanas, junto com história, junto com sociologia e filosofia. Mas nessas questões da dita parte de humanas, nitidamente nós temos questões sobre quadro natural. Porque a geografia não é uma ciência necessariamente humana. Ela faz essa ponte, esse meio do caminho, natureza, sociedade. Uma coisa que eu acho que vocês têm que ter atenção, no entanto, inclusive os que estão em estados que cobram muita geografia física, é que a abordagem que o Enem faz, relevo, clima, vegetação, não é necessariamente a abordagem que faz a FUVEST, em São Paulo. A abordagem que faz, sei lá, a Universidade Federal de Pernambuco. Porque o Enem ele tem, desde 2009, esse lado de conteúdo que foi se fortalecendo, mas ele mantém aquela pegada interpretativa, cada vez menos interdisciplinar, isso é verdade. A gente já não consegue enxergar essa interdisciplinaridade tão claramente. Mas o lado interpretativo, imagens, texto, uma charge, continua ali. E o assunto clima é muito interessante para a gente fazer essa diferenciação. Por quê? Porque numa questão de clima mais tradicional, o que é o normal? O cara mete ali um climograma e te pergunta que clima é aquele. O cara identifica uma característica e pergunta que lugar é aquele. O Enem, em geral, não faz isso. Ele vai te apresentar uma certa situação e vai pedir análise. E aí, como essa nossa aula inicial de clima, eu quero começar diferenciando uma coisa que o Enem pode abordar, que é o básico do dia a dia, inclusive, que é a diferença clima e tempo. Na verdade, a prova cobra clima. Eu me preocupo no meu dia a dia com o tempo. Por quê? Clima e tempo falam da mesma coisa. A questão é que o tempo é o momento, é o imediato. O tempo está frio ou o tempo está quente, o tempo está úmido, o tempo está seco. Ou seja, o tempo é estado momentâneo. Já o clima é uma média. Como, na verdade, vai se analisar? Eu não estou esperando uma previsão de tempo na prova. Isso pode até acontecer, algum tipo de reportagem de previsão de tempo, para ele puxar algum conhecimento climático. Eu te mostro daqui a pouco. Pressão atmosférica, alguma massa de ar, alguma coisa nessa linha, frente fria. Mas, em geral, o que a gente quer, o conhecimento, não é o retrato do momento. Eu quero que você tenha a percepção média, no que eu poderia dizer que é o seguinte. Joga na tela, por favor, primeiro slide que eu preparei para vocês. Tempo e clima. Clima é a sucessão habitual dos tipos de tempo. Então, repara que eles falam basicamente da mesma coisa. Só que, quando eu falo do clima, eu falo dessa sucessão. Tempo e clima são coisas diferentes, muito embora interligados. Enquanto o tempo é um estado momentâneo, é o retrato daquele momento, o clima é estabelecido a partir da média. Então, clima é média, tempo é momento. A partir de diversos tipos de tempo que ocorreram durante anos seguidos. Dá uma cortada para mim. A gente está vivendo, o Brasil é muito grande, né? Então é difícil colocar esse retrato do Brasil todo. Mas região sul, grande parte do sudeste, a gente está vivendo um verão atípico, né? Então temperaturas em São Paulo nessa semana de 35 graus. Aqui no Rio de Janeiro, 40 graus virou festa. 40 graus que costumava ser manchete de jornal, né? Rio, 40 graus.
Essa semana não pode ser. E na outra semana manchete mais. Porque se não bater 40, deu estranho. Pô, deu 39 só, 38. Hoje está fresquinho e tal. Então a gente está num verão realmente atípico. E as pessoas estão alucinadas com esse calor todo. O que leva a cometer erros básicos, tipo, claramente houve uma mudança climática, o planeta está mais quente. Pode até ser, meu amigo, mas você não pode pegar um verão mais quente e afirmar isso. Aliás, a nossa memória meteorológica é muito curta. Eu lembro que há coisa de 6 meses, 7 meses, dando aula em escolas aqui no Rio de Janeiro, agosto, setembro, em agosto, eu recebi muita reclamação porque bateu 11 graus no Rio, 11 graus para Carioca é quase neve, né? Então bateu 11 graus no Rio. Eu li sobre temperaturas de 5 graus em São Paulo, isso em agosto de 2013. Nevou em Curitiba. Então, repara, o que nós temos nesse momento é um verão atípico, mais quente do que o normal, ou seja, a situação do tempo está com uma temperatura mais elevada. Isso pode ser uma mudança do clima? Pode, porque o clima muda. Mas eu não posso ainda afirmar que é a mudança climática. Agora, se eu tiver em 2015, 16, 17, junta aí uns 15, 20 anos, e na maior parte desses anos a temperatura fica mais alta, aí isso é um indicativo de mudança climática. Ou seja, tempo é o retrato do momento, clima é uma média. Em palavras muito mais interessantes que as minhas, joga na tela de novo, o autor americano, Mark Twain, falou que clima é aquilo que esperamos. O clima é o que você espera. Tempo é o que sentimos. Volta para mim. Se o verão desse ano está acima do que a gente espera de temperatura, nós esperávamos um verão menos quente. E estamos tendo um verão mais quente. Repara como é que o tempo é o que está acontecendo, enquanto o clima é uma média. A questão é, se clima é uma média, e é uma média dos tipos de tempo, o que define clima e tempo de um lugar? Repara que na hora que eu fui definir, eu falei o quê? Que estava mais quente ou mais frio, que estava mais úmido ou mais seco. Então, na verdade, nós temos alguns conceitos importantes que a prova pode explorar. Temperatura é um desses conceitos. Pluviosidade, chuva, é outro conceito. Umidade é outro conceito. Mas o que faz um lugar ser mais quente ou mais frio? Mais úmido ou mais seco? Por que numa área próxima à linha do Equador a temperatura é mais alta? Longe do Equador a temperatura é mais baixa. Por que um lugar mais alto é mais frio e um lugar mais baixo é mais quente? Repara que eu tenho situações diferentes. A temperatura é uma coisa. O estar perto ou longe do Equador é outro. O estar mais alto ou mais baixo é outro. Então é importante ter uma outra diferenciação além de clima e tempo que já foi. É importante você diferenciar elemento de fator climático. Se eu quero caracterizar o clima de um lugar, eu uso a temperatura. Ser mais quente ou mais frio caracteriza o clima de um lugar. Temperatura é um elemento climático. Assim como chuva é um elemento climático. O lugar ser mais úmido ou mais seco é uma determinada característica. Agora, se eu te perguntar, ô João, por que Manaus é uma cidade muito quente? E eu te explicar que Manaus está muito próximo à linha do Equador, estar próximo à linha do Equador, ou seja, a latitude, não é um elemento, é uma causa, é um fator. Tudo bem? Elemento climático é aquilo que caracteriza o clima, fator climático é aquilo que determina. Volta para a tela, já sabemos que clima é o que esperamos, e esperamos isso a partir de uma série de elementos. Temperatura do ar é o nosso primeiro elemento climático. Como é que eu penso no processo de aquecimento da atmosfera? Dá uma olhada. Está descendo aqui a radiação solar. Essa radiação solar, em grande parte, é luz, é energia luminosa. Aí essa energia luminosa desce e agita as moléculas do solo. Quando ela agita as moléculas do solo, há uma mudança de energia. O que eu fiz aqui com a cor preta é luz descendo, e o que eu estou fazendo agora com a cor vermelha é calor. Repara, o que a gente está fazendo aqui é uma energia térmica sendo irradiada. Irradiada por quem, meus amigos? Irradiada pelo solo, pela superfície. Porque o que veio do sol, em grande parte, foi a luz. Então, desce luz... Dá uma cortada para mim rapidinho aqui. O que eu estou mostrando é, meu braço é a superfície, ok? Então, desce energia luminosa, essa energia luminosa agita as moléculas do solo,
e a partir daí o solo começa a irradiar calor. É assim que nós temos o processo de aquecimento da atmosfera. Agora, se eu estou no lugar mais perto do Equador ou mais longe, essa temperatura vai ser distinta. Se eu estou no lugar mais alto ou mais baixo, ela vai ser distinta. É o que a gente vai ver agora. Ok? Volta lá, por favor. Temos aqui, então, a imagem para você. O slide é bem claro. Radiação solar, energia luminosa. Parte da energia absorvida pela superfície começa a irradiar calor. Aqui a gente tem a consequência disso. A lógica é, essa zona tropical aqui, você sabe bem, a própria ideia de tropicalidade te dá uma ideia de maior temperatura. Se eu estou numa área polar, eu penso em menor temperatura. Por que será que isso ocorre? Vamos pensar. Aqui está a linha do Equador. A radiação solar chega na linha do Equador, mas ela também chega em áreas de maior latitude. Por algum motivo, na linha do Equador fica mais quente. E nos lugares mais distantes fica menos quente. Por que será, pode voltar para mim, por que será que na incidência direta do raio solar sobre a linha do Equador eu tenho uma maior temperatura e na incidência inclinada do raio solar eu tenho a menor temperatura? O que é o determinante para a maior temperatura da área tropical? Volta na imagem, por favor. O que eu quero que você entenda é, com uma radiação num ângulo praticamente aí perpendicular, eu tenho uma menor área a ser aquecida. À medida que essa radiação é inclinada, eu tenho uma maior área a ser aquecida, o que justifica, obviamente, uma mudança de temperatura. Detalhe, não posso esquecer que nem sempre o raio solar vai incidir sobre os pontos da superfície da mesma maneira. Tem uma época do ano, que é junho, que o Sol está incidindo em cima do trópico de Capricórnio, isso é hemisfério norte. E tem uma época do ano, que é dezembro, que o Sol está incidindo em cima do trópico de Câncer. Ou seja, vamos procurar aqui o mês de junho. No mês de junho, repara que aqui está o Polo Sul. Polo Sul. Aqui está o Polo Norte. No mês de junho, o Sol está iluminando mais o hemisfério norte. É o verão deles. Se é verão deles, é o nosso inverno. No mês de dezembro, todos nós aqui no Brasil, exceção do pessoal que mora lá em Roraima, sabe que em dezembro a tendência é que seja mais quente. Repara como é que em dezembro o Sol está pegando mais. Olha aqui que está o Polo Sul, de novo, Polo Sul, aqui, Polo Norte. Então repara que você tem maior iluminação do hemisfério sul numa época do ano, do hemisfério norte em outra época. Traduzindo, volta para mim, por favor. O ângulo de incidência dos raios solares sobre o planeta faz o lugar ser mais quente ou mais frio. Quanto mais perpendicular o raio solar, maior a temperatura do lugar, porque a área a ser iluminada ela é menor. A questão é, nem sempre a incidência do raio solar sobre a superfície vai ser a mesma, por causa de dois motivos que você vai lembrar lá da sua quarta série, quinta, agora é quinto ano que o pessoal chama. Você tem o Sol e você tem a Terra fazendo um movimento de translação, rodando em torno do Sol. Essa Terra está inclinada. Quando eu junto a Terra inclinada em relação ao Sol e a translação, acontece o que você viu na imagem e vai ver de novo daqui a pouquinho. Uma época do ano o Sol pega mais o hemisfério norte, verão deles. Olha como é que desenho sobre Natal, geralmente está lá o bom velhinho com a roupa de Papai Noel, aquela barba enorme, umas renas pela rua e neve por aí vai. E a gente num calor desgraçado aqui. Por que a representação do Papai Noel geralmente é com o inverno e tem aquela árvore que é um pinheiro e tem a nevezinha e tal? Porque nos Estados Unidos, porque na Europa e tal, você está no inverno. Claro que botar alguém de Papai Noel aqui descolando um troco nas ruas das cidades do Brasil é uma bizarrice só. Mas, enfim, a vida é dura. Então, a lógica é, você tem dezembro como mês de inverno, época de inverno no hemisfério norte, nosso verão. Em compensação, em junho, julho, que é o verão deles, é o nosso inverno. Pode não ser um inverno muito frio na maior parte do Brasil. Mas quem está aí em Porto Alegre, quem está aí na Serra Catarinense, quem está no Paraná, sabe que a temperatura é baixa.
Então é importante ter a percepção da influência da latitude sobre o clima, mas é importante perceber que a incidência dos raios vai mudando ao longo do ano, por dois motivos: translação e inclinação do eixo da Terra. Volta para a imagem, dá uma olhada mais uma vez, as estações do ano, e aqui a gente tem mais detalhadamente essa variação. Isso aqui é uma imagem do mês de dezembro, janeiro. Por que eu estou vendo aqui? Repara como é que o hemisfério sul... Olha a linha do Equador aqui, pessoal. Olha a linha do Equador. Olha como é que o hemisfério sul, claramente, ele está mais iluminado nessa época do ano. Isso aí que eu estou colocando para você é uma época do ano em que o hemisfério sul... Olha o hemisfério sul aqui. Olha como é que o hemisfério sul está mais iluminado, hemisfério sul, do que o hemisfério norte. Agora, se eu continuar variando o meu desenho, eu teria um momento em que o Sol pegaria mais o hemisfério norte, e aí seria o verão deles. Ok? Bom, latitude não é o único fator. Aqui a gente está com um fator, tá? Até esqueci de falar isso para vocês. Lembra que quando eu estava na temperatura, isso aqui era um elemento. Quando eu cheguei à latitude, isso aqui é um fator. Elemento é o que caracteriza. Fator é o que causa, é o que determina. Latitude é um fator? É um baita de um fator. Altitude também. Por que a altitude é um fator climático? Porque uma cidade como Santos, que está na mesma latitude de São Paulo e basicamente na mesma de Campos do Jordão, logo deveriam ter a mesma temperatura. Eu tenho convicção que a tendência é que Campos do Jordão seja uma cidade mais fria, e Santos uma cidade mais quente. É fácil de ver essa influência da altitude sobre a temperatura numa imagem como essa. Isso aqui é o famosíssimo Monte Kilimanjaro, na África. Isso é uma foto tirada na Tanzânia. Então, essa aqui não é nem uma floresta, isso aqui é uma área até de savana, mas essa vegetação, esse simpático elefante passando aqui, é para te mostrar uma área que, obviamente, é de altas temperaturas. Mas lá em cima do Monte Kilimanjaro, você vê tudo isso aqui com a cor branca, porque lá deve estar uma friaca desgraçada. Corta para mim rapidinho. Como é que eu posso estar próximo à linha do Equador, logo tendência de alta temperatura, e ao mesmo tempo a parte de cima daquele relevo está tão frio? Porque nas áreas altas o ar é muito rarefeito. Se o ar é muito rarefeito, a tendência é de baixa absorção e retenção de calor, de energia térmica. Então a ideia é, a latitude faz com que quem está próximo ao Equador tenda a ser mais quente. Quem está longe tende a ser mais frio, mas a altitude mexe com isso. Lugares altos, em geral, são lugares mais frios. Atenção, uma coisa no desenho, volta na imagem, por favor. Santos não só é mais baixo que Campos do Jordão, Santos também está mais próximo do mar. E isso pode te dar uma confusão na prova, porque você, em vez de marcar altitude na resposta, pode vir lá um comentário sobre a influência da maritimidade. Como Santos está mais próximo do mar, você pode ser enganado e pensando o seguinte: Santos, eu botei Santos, Campos do Jordão porque eu escolhi essa imagem. Eu poderia ter colocado, sei lá, Rio de Janeiro e Petrópolis. Eu poderia ter colocado Vitória, Espírito Santo e Belo Horizonte. Pouco importa. O importante nessa história é, a cidade alta é mais fria. Como a área baixa pode estar perto do mar, cuidado para não cair numa armadilha. Dizer que essa cidade é mais fria porque ela está próxima do mar. Estar próximo do mar não faz um lugar ser mais frio. A influência da maritimidade não é exatamente diminuir a temperatura. E aí, pessoal, tranquilo? A gente fechou o primeiro bloco falando de temperatura e falando que latitude determina que o lugar próximo ao Equador seja mais quente, mas a altitude pode corrigir essa informação. Ou seja, um lugar alto próximo do Equador, obviamente, tende a ter baixa temperatura, apesar de estar próximo ao Equador. Aliás, o país Equador é interessante para isso, porque o país Equador tem uma parte baixa, uma cidade como Guayaquil, por exemplo, e é uma cidade muito quente, está na linha do Equador.
Mas se você for a cidade de Quito, por exemplo, a temperatura tende a ser baixa porque ela está em cima da Cordilheira dos Andes. Particularmente, o maior frio que eu peguei na minha vida foi em Cusco, no Peru, com uma temperatura de -8 e uma sensação térmica de -15. E se você olhar a latitude de Cusco, bate com mais ou menos Salvador, na Bahia. Mas você está a 3.400 metros de altitude. A gente parou no primeiro bloco assim. Nessa volta, eu tenho duas coisas para te falar para fechar a temperatura. Eu tenho que te falar das correntes marítimas e tenho que te falar da maritimidade. Ou seja, eu estou mexendo com a temperatura do planeta. A latitude e a altitude influenciam, mas a maritimidade e a corrente marítima também. Joga na tela para eles darem uma olhada no mapa mundi. E nesse mapa mundi eu posso pegar, por exemplo, duas cidades na mesma latitude. Vou chamar de cidade A, pode ser alguma coisa meio Luanda, por exemplo, capital de Angola. E uma cidade B, pode ser uma cidade nordestina, pode ser Salvador, pode ser Recife. Se eu colocar essas cidades na mesma latitude, o normal é que elas tivessem o quê? A mesma temperatura. Mas eu tenho convicção, pelo desenho que eu estou vendo aí, que elas não vão ter a mesma temperatura. Porque eu estou vendo que aqui no litoral africano está passando uma corrente marítima que vem do polo. Por acaso é a corrente de Benguela, não é a praia do Enem cobrar o nome da corrente. Isso seria um tipo de estudo já não tão defendido, muito de decorar os nomes. Então aqui eu tenho uma corrente polar que vai diminuir a temperatura dessa cidade A. Ao mesmo tempo, no litoral brasileiro, quem já pegou praia no Nordeste sabe disso, a tendência é que a temperatura da água seja muito elevada. A temperatura é elevada porque passa ali uma corrente equatorial. Então, onde passa uma corrente equatorial, a tendência é de maior temperatura. Onde passa uma corrente polar, a tendência é de menor temperatura. Se a prova, ela não vai te cobrar o nome de uma corrente, mas ela vai te apresentar uma situação. Duas cidades na mesma latitude, duas cidades litorâneas, litorais distintos, uma cidade mais fria que a outra. Resposta: a cidade mais fria é banhada pela corrente polar. A cidade mais quente é banhada pela corrente equatorial. É o exemplo que eu vou ter na prova? Não sei. Eu peguei uma cidade brasileira porque é normal a prova usar isso. Mas em qualquer corte que eu faça ali do mundo, que eu pegue o litoral e correntes distintas, eu vou encontrar essa variação de temperatura. Pode ser no mesmo país. É só pegar um país que tenha litorais distintos. Quer ver? Volta na tela. Quando houve a Copa do Mundo de 2010, o Brasil fez um jogo na Cidade do Cabo, que fica desse lado aqui da África do Sul, e fez um jogo em Durban, que fica desse lado, o Índico. Na Cidade do Cabo, o Brasil jogou num estádio chamado Ellis Park, que o Galvão Bueno chamava de Gelis Park, uma friaca desgraçada. E em Durban a temperatura era de 20 graus. Temperaturas diferentes, porque o país, a África do Sul, tem dois litorais, litoral Atlântico e litoral Índico. Quando o Titanic saiu em 1912 aqui de Londres e tentou chegar a Nova York, peraí que eu cometi um erro aqui, saiu de Londres e tentou chegar a Nova York, mas não chegou porque bateu aqui no iceberg, é estranho que tenha iceberg no litoral canadense e não haja na Inglaterra. Se você olhar para as correntes, você vai entender. Passa, na verdade, no litoral americano, onde tem iceberg constantemente. Quem viu o filme sabe que não foi uma surpresa ter ali um iceberg. A surpresa foi bater no iceberg, infelizmente, para eles. O que você tem aqui é olha a corrente que vem, ó. Olha como é que é uma corrente fria. Do outro lado, a corrente marítima que eu vejo é uma corrente de alta temperatura. Por acaso é a corrente do Golfo. Mas não é isso que a prova vai te cobrar. O que ela vai te cobrar é exatamente o conhecimento. Pode voltar para mim. É o conhecimento de que uma corrente vinda do Equador eleva a temperatura. Uma corrente vindo do polo diminui a temperatura. Segura aí que corrente marítima ainda pode ser usado para outra coisa em relação à chuva, que eu falo daqui a pouco. Por enquanto fica na temperatura. Estamos a um fator de acabar a temperatura. Já foi latitude, já foi altitude, já foi corrente marítima. Falta exatamente a história da maritimidade e continentalidade, que é o que a gente vai ver agora. Vamos lá. A imagem que eu quero é essa aqui. Escolhi uma imagem da Eurásia, né? Uma cidade no litoral francês, Amiens, a capital da República Tcheca, Praga,
e uma cidade famosa na Ucrânia, na ex-União Soviética, Kiev. O pessoal lá chama de Kiev, quem fala a língua local, mas vamos chamar de Kiev. Então, repara bem, eu tenho aqui como eu estou te falando, eu tenho aqui a Eurásia. Então, o que você tem que pensar, nesse caso, é que eu tenho Península Ibérica, continente europeu, Península Itálica. Isso aqui é terra. Isso que eu vou marcar agora, e não preciso marcar tudo, só para deixar mais nítido para você, é água. Então, a ideia é, nós temos superfície de água e superfície de terra. Eu tenho uma cidade próxima ao mar. Eu tenho uma cidade próxima ao mar, que é Amiens. Aí eu vou olhar a temperatura de Amiens. Em janeiro, 3 graus. Uma friaca desgraçada, mas beleza, 3 graus. Em julho, que é o verão deles, como eu falei para vocês, 18 graus. Se eu diminuir 18 por 3, eu tenho 15. Isso tem um nome. O nome disso é amplitude térmica anual. Diferença da maior para a menor temperatura. Repara que eu me afastei do mar, fui para dentro, fui para Praga. E aí a mínima é 1. Aliás, não, a mínima é menos 1, professor. E a máxima é 20. Então a amplitude térmica anual já não é uma amplitude de 15, passou a ser uma amplitude de 21. 20 menos 1. Cheguei à capital da Ucrânia. A mínima é menos 6 e a máxima 21. Logo, a diferença passou a ser 27. Vocês observaram uma coisa curiosa? Qual das 3 cidades é mais quente no verão? Que é 21 graus. Qual das 3 cidades é mais fria no inverno? Kiev, menos 6 graus. Se preferir, volta para mim. Qual das 2 cidades é menos quente no verão? A cidade litorânea. Qual das 3 cidades é menos fria no inverno? A cidade litorânea. Então eu estou fechando temperatura com maritimidade e continentalidade porque é o fator mais diferente de todos. Repara que latitude, altitude e corrente marítima, eu defini que o lugar é mais quente ou mais frio. Lugar mais alto, mais frio. Mais baixo, mais quente. Lugar mais perto do Equador, mais quente. Mais longe do Equador, mais frio. Mas foi sempre assim. Você está reparando que em maritimidade e continentalidade eu não estou fazendo isso? O que eu estou dizendo é que quem está mais perto do mar esquenta menos e esfria menos. Quem está mais longe do mar, no caso aqui a cidade ucraniana, esquenta mais, esfria mais. Qual é a explicação para maior amplitude térmica anual nas áreas que sofrem continentalidade? O segredo está no mar. A água tem um calor específico, você vê isso na aula de física, maior que a Terra. Ou seja, ela demora mais a esquentar e ela demora mais a esfriar. Ela absorve mais energia, libera mais energia. Então, quem está perto do mar, como a água tem essa característica, acaba esquentando menos, mas também esfriando menos. Porque a água é termorreguladora. Eu estou lá na Ucrânia, no meio do continente, meu amigo, não tem nada te salvando. Como a Terra tem um baixo calor específico, ela vai esquentar muito, vai dar um pico de temperatura e depois ela vai ter também uma baixa temperatura. A ideia é que a continentalidade agrava a amplitude térmica anual, enquanto a maritimidade diminui a amplitude térmica anual. Por quê? Porque a água é um elemento termorregulador. Eu tenho uma dica para você lembrar disso. Lembra que no deserto, o teu professor de geografia deve ter comentado que o deserto é marcado por alta, se for um deserto quente, por alta temperatura durante o dia e baixa temperatura de madrugada. O que não tem no deserto? Não é água? Repara como é que a água é termorreguladora. Ter baixa umidade faz com que você esquente mais, esfrie mais. Se você tem um ambiente mais úmido, você acaba tendo uma maior regularidade. Volta na tela para eles. Toda vez que você pegar uma área mais próxima do mar, a brincadeira é que ela vai ter menor amplitude térmica anual. Se for uma área de continentalidade, você vai ter maior amplitude térmica anual, ou seja, diferença da maior para a menor temperatura. Por que você tem isso? Porque a água é um elemento termorregulador. Ok? Pessoal, fechado temperatura, pode voltar para mim, porque eu quero falar uma coisinha rápido.
Primeiro elemento climático concluído, temperatura. Vimos que a temperatura vai variar no planeta de acordo com a distância do Equador, de acordo com a altitude do ponto estudado, com a corrente marítima que passa no lugar, se for litorâneo, e com a distância do mar. Na hora que a prova te propuser as informações, ela não quer saber que é essa cidade ou aquela. Ela não vai fazer você decorar o nome da cidade. O Brasil tem mais de 5.500 cidades. A prova é nacional. Ela vai te apresentar as informações, um texto, uma imagem, alguma coisa que é para você caminhar num ou outro sentido. Beleza? Bom, entramos agora na parte mais difícil da aula, porque é uma parte menos geográfica e mais física, e por mais que o Vidal diga para a gente que física é tranquila, é difícil de acreditar, né? A gente tem lá um certo temor com a física. A gente precisa agora estudar pressão atmosférica. A gente, no fundo, quer estudar a circulação do ar na atmosfera. E para estudar isso, eu tenho que estudar pressão atmosférica. Você tem que entender pressão atmosférica como a força que o ar, que a atmosfera, exerce sobre a superfície. De novo, meu braço será a superfície do planeta. A camada de ar que está aqui em volta, ela exerce uma pressão sobre o solo. No lugar que o ar está descendo, você tem uma área de alta pressão, um ar mais frio, um ar pesado. Botou uma pessoa gorda aqui, ó, pá, pressão. Botou um magricelo aqui, não botou uma pressão muito grande. Então a ideia é, um lugar de grande pressão sobre o solo é alta pressão. Um lugar que o ar está subindo é um lugar de baixa pressão. O detalhe é, se o ar aqui desce e aqui sobe, alguma coisa vai acontecer. Porque nós estamos aqui embaixo. O ar numa parte sobe, na outra desce, qual é a tendência? Joga na tela. Pressão atmosférica. A superfície está aqui. Pouco importa se é mar ou não. Está em azul, vou até pensar que é mar. Mas não está me importando isso não. Eu estou numa área com o ar mais aquecido. Como eu estou com o ar mais aquecido, qual é a tendência do ar nessa área? Ele está subindo. E no momento que ele sobe, ele forma um centro de baixa pressão. Num outro lugar, eu tenho ar de menor temperatura, um ar mais frio. Esse ar mais frio está descendo. Como ele está descendo, ele forma um centro de alta pressão. Fica ligado que a superfície é isso que está marcado aqui embaixo em azul. E aí, o que eu estou vendo é, o ar subiu à minha esquerda, cor vermelha, desceu à minha direita, cor verde. Que é esse troço que eu acabei de desenhar aqui? Nome dele, muito famoso, vento. Venta sempre da área de alta para a área de baixa pressão. Por que venta da área de alta para baixa? Justamente porque o ar sobe na área de baixa pressão e desce na área de alta. O ideal é que você não tente decorar isso. Eu sei que o decoreba é uma tentação. O decoreba é um injustiçado no colégio. É proibido decorar. Passei muito de ano por ter decorado coisas. B2 menos 4AC, o delta, menos B, mas sei lá, nem sei o que eu estava calculando e calculava. O decoreba ele tem o seu valor, vamos combinar. Decora aquilo, bota lá e vai. O problema todo é que a gente se prepara para uma prova que é no final do ano e vai ter que lembrar se você vai lembrar desse decoreba na hora. O ideal, inicialmente, é dar uma chance para o introjetar o conteúdo. Voltando ao meu braço, uma área de baixa pressão é uma área que eu estou pressionando pouco o solo. Logo o ar sobe. A tendência é o vento chegar aqui. Uma área de alta pressão é uma área onde o ar desce. A tendência é o vento sair daqui. Quer um exemplo simples? Faltou luz na tua casa, tomara que não falte, mas faltou luz na tua casa. Você acendeu uma vela, repara que a chama da vela não vai ficar parada. A chama da vela tem uma tendência a fazer isso aqui, ó. Movimentos laterais. Sabe o que é isso? A chama da vela aquece o ar que está em sua volta. Esse ar sobe, vem o ar de uma lateral, ó, pimba na chama da vela, vem da outra, a mesma coisa. Então o princípio é esse. Nas áreas de baixa pressão, há movimento de subida do ar. Por isso a convergência dos ventos. Na área de alta, a dispersão. Vou te mostrar vários exemplos. Tranquilo? Vamos lá? Tela, vai lá. Área de alta pressão, que a gente pode chamar com o nome mais pomposo de anticiclone. O que eu estou fazendo aqui? O vento saindo. Área de baixa pressão, nome mais pomposo, ciclone. O vento chegando.
Ou, se eu quiser desenhar para você, já viu que eu desenho mal pra caramba, mas dá para entender. O que são essas setinhas aqui saindo da alta pressão? É o ar dispersando. Como é que eu representaria a baixa pressão? Setinhas chegando. Quem são essas setinhas? O vento. João, me dá mais uma ajuda aí. Por que o vento está chegando na área de baixa pressão? Porque a partícula de ar que está na área de baixa pressão, ela sobe. E quando ela sobe, não pode ficar o vácuo e o ar vem para ocupar esse espaço. Nesse desenho, por exemplo, aqui, se eu tenho uma brisa marítima, o que eu sei é terra, tanto é que tem direito até um coqueirinho aí, e quem é que a gente vai botar aqui do lado da terra? Mar, porque se é brisa, é vento no litoral. Eu estou vendo que o vento, pelo desenho aí, ele está indo, por algum motivo que eu não entendi ainda, o vento está indo do mar para a terra. Esse é o vento. Por que será que durante o dia o vento está indo do mar para a terra? Vamos voltar na temperatura? Volta para mim aqui. O que a gente aprendeu ainda há pouco? Quer dizer, na verdade você relembrou que você sabe muito bem isso. Que a água demora a esquentar e demora a esfriar. Então, se eu estou durante o dia, quem é que está mais quente? Não é a terra? Se ela está mais quente, o ar está fazendo o quê? Subindo. Olha o vento indo do mar para a terra. A brisa diurna é uma brisa marítima. Durante o dia, o vento vai do mar para a terra, porque a terra está aquecida, logo ela está como um centro de baixa pressão, por isso o ar sobe. No desenho, por favor, o que nós temos é maior temperatura na terra durante o dia. Maior temperatura. Como está a maior temperatura, aqui a gente pode falar que tem um centro de baixa pressão e o ar sobe. Durante o dia, esse ar aqui está mais frio. Logo, esse ar está descendo, logo é alta pressão. Pessoal, se eu inverter, se eu for para a noite, obviamente eu tenho a situação oposta. Olha aí, não vou nem bagunçar o desenho não, já entendeu, né? Lembra que a água demora a esquentar, mas também demora a esfriar. Então, à noite, faltou aqui dizer que isso aqui é à noite. Está meio escurinho aí, talvez você tenha já percebido. Como aqui a água demora a esquentar, mas demora a esfriar, ela está com maior temperatura e o ar está subindo. Centro de baixa pressão. O ar sai da alta e vem para baixo. Volta para mim. A explicação está tranquila. A prova do Enem gosta de historinha. Então isso quando cai sempre vem uma historinha. Quer uma historinha boa? Jangadeiro. Jangadeiro que vai para a pesca de madrugada, 3 da manhã, não sei o quê, faz a pesca, retorna, sei lá, 9, 10 da manhã. Vai para a pesca 4 da manhã, volta. É claro que o cara não vai te perguntar a vida do jangadeiro, vai perguntar o seguinte: por que ele, assim como seu pai e seu avô, pode até não ter o conhecimento científico, vai ter o conhecimento prático. Por que eles vão pela manhã, aliás, pela madrugada, eles vão fazer a pesca e depois voltam? Eles estão pegando vento. Então, quando o cara vai 3, 4 da manhã, lembra, quem é que está mais quente? Não é o mar? Está ventando da terra para o mar e vai ele com a jangada. De manhã, quando inverte, ele pega o vento contrário. Beleza? Vamos a mais um exemplo. Volta para a tela. Brisa já foi. É comum a prova cobrar o clima de monções. O que é o clima de monção? Olha o verão aqui da Ásia. Olha a massa de terra que é a Ásia. Imagina, pessoal, a temperatura que a gente tem na Ásia no verão. A gente tem uma temperatura altíssima, porque é uma baita de uma massa continental, e aí eu formo um centro de baixa pressão. O que você acha que acontece? Olha o vento no verão fazendo chover a beça na Índia, no Camboja, na Tailândia, provocando tragédias, mas também permitindo o cultivo do arroz. Por que venta muito no verão do mar para a terra na Ásia? Porque eu tenho um centro de baixa pressão no continente. E por que será que no inverno a baixa pressão ficou no mar e aí o vento virou um vento terrestre? Sacou? Lembra que a água esquenta, demora a esquentar, a terra esquenta rápido. Então, no verão, a terra é o centro de baixa pressão. No inverno, a baixa pressão está no mar. A lógica é exatamente essa. Tranquilo? Beleza? Bom,
Aqui eu tenho algo um pouco mais complexo e é o nosso objetivo final com pressão atmosférica. Se você entendeu todo o conceito, você está agora preparado para entender um monte de coisa no planeta. Todos vocês concordam que a linha do Equador é uma área de baixa pressão? Lembra que pressão atmosférica é a força do ar sobre o solo. Se a linha do Equador é uma área quente, todos vocês sabem que a linha do Equador é uma área quente, ela recebe o raio solar de maneira perpendicular. Então, o ar aquecido na linha do Equador, 0 grau de latitude, tem uma tendência a formar um centro de baixa pressão. Em comparação com a linha do Equador, as áreas de mais ou menos 30 graus de latitude, pega mais ou menos ali onde está o deserto do Saara, pega onde está Porto Alegre, pega acima de Miami. Essas áreas aqui, ó, de 30 graus, em comparação, são centros de alta pressão. Então, olha o que acontece. O ar sobe sobre a linha do Equador e aí o vento vem de aproximadamente 30 graus para a linha do Equador. Na hora que a gente pega o planeta inteiro, acontece uma coisa muito curiosa. Porque, em geral, na linha do Equador, você tem, seja aqui na América do Sul, seja na África, seja na Ásia, nós temos um grande número de florestas marcadas pela grande densidade. Quanto chove na América Central e na Amazônia, quanto chove lá na parte central da África, quanto chove lá na Indonésia e não sei o quê. Então, essas grandes florestas, elevada umidade, elas estão na área de baixa pressão. Ao contrário, você acaba tendo diversos lugares em torno de 30 graus de latitude que tendem a ser desérticos, como o deserto que existe ali no caminho de Los Angeles para Las Vegas, como o deserto do Saara. Ou seja, se você pegar o desenho do planeta, você tem junto à linha do Equador uma série de florestas. E na área de 30 graus você tem uma série de desertos. Então aqui eu tenho deserto, e aqui eu tenho florestas. Explicação para essa alternância. Volta para mim, por favor. A linha do Equador é muito úmida porque, sendo uma área de baixa pressão, converge o vento e a umidade, chove muito. A área de 30 graus é uma área que tende a ser seca porque a umidade tende a sair dali para ir para um outro lugar. Beleza? Tranquilo? Eu vou voltar isso já já, vou te dar mais uma chance, daqui a pouco você vai entender isso. Volta na tela. Aqui eu botei uma questão, segura a chuva aí que eu vou voltar nela. Eu botei uma questão, risca esse 2 não era para estar aqui. Sabe-se que a pressão atmosférica à superfície da Terra é em média de 1015 milibares. Se preocupa com isso não. Igual tem temperatura em graus Celsius, igual você tem altura em centímetros, igual você tem um monte de unidade de medida, tem milibar, que é uma unidade de medida de pressão. Então, eu tenho uma pressão atmosférica média no planeta de 1015 milibares. E aí ele fala assim, as zonas com níveis superiores são chamadas de alta pressão, óbvio, né? Tem mais pressão. As zonas com níveis inferiores têm menos, baixa pressão. Zona 1 é um anticiclone, 1030 milibares. O que me interessa está aqui, pessoal. Ar descendente, o ar está descendo. Se o ar está descendo, eu sei que esse lugar é um lugar de quê, pessoal? Alta pressão. Lembra que eu falei que na alta pressão a tendência é o ar dispersar? E o que acontece numa zona de 985 milibares? O que me interessa é, o ar é ascendente, ele está subindo. Se ele está subindo, ele é uma área de baixa. Acabei de descobrir quem é a área de alta, quem é a área de baixa. Logo eu sei como é que vai ser o vento. O vento vai sempre da área de alta para a área de baixa. Nesse caso, os ventos vão sair da zona 1 e vão se dirigir para a zona 2. Cara, eu não descobri. Como é que você descobriu isso? Porque na hora que ele me falou que na zona 1 o ar está descendo, eu descobri que é uma área de alta. Ó, é assim, ó. Na zona 2, o ar está subindo.
Isso aqui é baixa pressão. Na zona 1 o ar está descendo. E eu coloco o vento aqui, ó. Esse é o vento. Sacou? Essa aqui não está com a cara do Enem, não. O Enem pode usar isso numa questão um pouco mais difícil. Essa está bem conteudista. Mas aqui nós temos uma regra. A área de alta pressão dispersa o ar, a área de baixa pressão recebe. Eu falei que ia usar isso mais um pouquinho, ia te dar mais uma chance, fechando a nossa parte teórica da aula com a chuva. Pluviosidade é o mesmo que chuva. E para ter chuva, primeiro você tem que ter vapor d'água na atmosfera, tem que ter umidade na atmosfera. Mas além de ter umidade na atmosfera, essa umidade está no estado vapor. Eu preciso que essa umidade seja condensada, que esse vapor vire líquido para a partir daí precipitar. Eu tenho formas, causas distintas de chuva. Aqui nós temos um desenho. Eu tenho uma montanha, uma serra pelo menos, atrapalhando a passagem do ar. Está cheio de vapor d'água na atmosfera e o ar é obrigado a subir. Pessoal, o que a gente viu hoje algumas vezes? Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Quando o cara chega aqui em cima e a temperatura está menor, qual é a tendência natural? Caiu temperatura, o vapor d'água condensou. À medida que o vapor d'água condensou, o normal é que você tenha a precipitação. Então, chuva orográfica é uma chuva causada pelo relevo. A gente já viu isso em aula de relevo, em que a gente tem orogênese, por exemplo. Então, a ideia é, uma barreira de relevo como essa, ela é um obstáculo à passagem do ar. A tendência do ar é subir, da nuvem é subir, perder temperatura e chover. Chuva orográfica, comum no litoral nordestino, litoral do sudeste. Essa chuva já é diferente. Essa chuva aqui é uma chuva, curiosamente, de dia quente. Está muito quente aqui embaixo. Isso aqui é um lugar, ó, altas temperaturas. Ah, não entendi, João. Você acabou de falar que para chover tem que diminuir a temperatura, que é para condensar. Sem dúvida, mas está tão quente, cara, que esse ar está subindo. É claro que no dia dessa chuva não dá muito para ficar olhando para o céu, porque é pancada mesmo. Mas se você estiver abrigado e conseguir olhar, você vai perceber que a nuvem é uma nuvem muito verticalizada. Tem até nome essa nuvem, é cúmulos nimbus. O que acontece aqui é, o dia é muito quente, o vapor d'água sobe muito. Ele sobe tanto que aqui em cima ele pega uma menor temperatura. Quando chega aqui em cima, pega a menor temperatura, o vapor d'água condensa. E aí você tem a precipitação. A chuva convectiva, pessoal, a chuva orográfica é a chuva marcada, é causada por uma barreira de relevo. Não tem uma estação do ano para ela acontecer. A chuva convectiva é a chuva de verão. Quem me vê aí na Amazônia está pensando assim, como assim a chuva de verão? Bom, depende do lugar que você esteja na Amazônia, como é verão o ano todo, chove isso o ano todo. Aí você tem uma diferença nesse sentido. No caso aqui do Sudeste, por exemplo, no caso da região Sul, você vai ter isso efetivamente no verão e não vai ter intensamente no inverno. A chuva convectiva é a chuva do dia quente, é o vapor d'água subindo e lá em cima pegando a menor temperatura. Se eu tenho isso o tempo todo, eu tenho essa chuva o tempo inteiro. Tá? Pessoal mais para oeste aí de Manaus e tal. Pessoal, há um terceiro tipo de chuva. Já passamos pela chuva de relevo, que é a chuva orográfica. Passamos pela chuva de verão, que é a chuva convectiva. E há a chuva frontal, que é a famosa chuva de frente fria. A chuva de frente fria funciona da seguinte maneira. O pessoal confunde um pouco a frente fria e não percebe o nome do troço, né? Frente fria. Isso aqui não é a frente fria. Isso aqui é uma massa de ar frio. Isso aqui é uma massa de ar frio. Eu tenho aqui, e vou colocar com outra cor para ficar fácil, uma massa de ar quente. Aqui eu tenho uma massa de ar quente. O ar quente é mais leve. O ar quente, por ser mais leve, tende a subir. Aí, a massa de ar frio, à medida que você tem a subida do ar quente, a massa de ar frio ela faz o quê? Ela faz isso aqui. E
chega a um ponto que a massa de ar frio encosta na massa de ar quente. Qual é a parte da massa de ar frio que encosta? Bom, deve ser, atenção agora, a frente da massa de ar. O que é a frente da massa de ar? É aquilo que a gente popularmente chama de frente fria. Nós temos uma linha frontal e o contato dela com a superfície é a frente fria. O que eu quero que você entenda é, ponto 1, escolhe um lugar aqui, eu escolho para você, para ser o ponto 1. Nesse lugar, nesse momento, está quente pra caramba, cheio de vapor d'água na atmosfera. Ponto 3, nesse lugar, nesse momento, está a friaca desgraçada, porque tem a massa de ar frio em cima do cara. Ponto 2, embaixo da frente fria. Adivinha o que está acontecendo em quem está no ponto 2? Raciocina, joga para mim. Ponto 1, muito quente, vapor d'água subindo. Ponto 3, a massa de ar frio está aqui. O ponto 2 é o encontro. Ali no ponto 2 está chovendo. Quando chega uma frente fria numa cidade, você tem uma queda da temperatura. Ao ter a queda da temperatura, o vapor d'água condensa e precipita. Pensando no mapa do Brasil, quando uma massa de ar fria entra pelo Brasil, por Porto Alegre, pela região sul, cai primeiro, cuidado, aí sim pode cair tempo na prova. Uma foto satélite, uma previsão de tempo. Então imagina o seguinte, praia, temperatura alta em Santa Catarina, frio em Porto Alegre. A tendência é que essa massa de ar avance sobre Santa Catarina. E aí primeiro começa a chover, depois cai a temperatura. Tá bom, caiu a temperatura e choveu em Santa Catarina. O que acontece agora? Sobe, vai para o Paraná, mesma coisa. Sobe mais, São Paulo, Rio, Espírito Santo e por aí vai. À medida que a frente fria vai avançando, ela vai determinando queda da temperatura, chuva, depois para de chover e fica a massa de ar. Agora, é óbvio que a latitude, por exemplo, influencia. Então, imaginar que essa massa de ar vai conseguir chegar, em Natal, em Fortaleza, é mais complicado. Mas o desenho da frente fria, da chuva frontal, é o desenho de uma massa de ar que avança. Volta na tela, você tem aí o desenho todo. Agora, pensa num esqueminha. O esqueminha é o seguinte, eu estou com uma massa de ar frio avançando pelo litoral brasileiro. Pensa no litoral brasileiro, região sul, região sudeste, região nordeste. Aí vamos botar, qual é a cor da massa de ar fria? A cor azul, né, no meu desenho. Então, vem aí, frente fria, massa de ar, vem avançando, ó a massa de ar avançando. O importante é você olhar o seguinte, nesse momento a região sul está frio, porque a massa de ar já chegou. Mas repara que existe um ponto, vou avançar mais com ela. Onde é que ela está? Sei lá, acho que ela está em São Paulo. Se ela está ali em São Paulo, o que eu tenho que lembrar é, a frente fria está aqui, ó. Isso aqui é a frente fria. Isso aqui é a área de contato. Nesse lugar chove. E aí nós temos os 3 tipos de chuva que você pode encontrar na prova. Chuva orográfica, que é a chuva que o relevo bloqueia, segura a umidade. Chuva convectiva, dia muito quente, vapor d'água sobe muito, diminui temperatura e chove. E chuva frontal, que é a chuva da entrada de uma frente fria. Quando eu te expliquei, está acabando a parte teórica, eu quero te mostrar uma questão. Quando eu te expliquei corrente marítima, eu te falei que corrente marítima pode cair de uma maneira um pouco diferente. Em vez de cair só corrente polar esfria, corrente equatorial esquenta, é possível eles associarem corrente polar a deserto. Lugar que passa a corrente polar pode ser deserto, como é o deserto de Atacama, no Chile, como é o deserto da Namíbia, na costa ocidental da África. O que tem a ver uma corrente polar com deserto? Olha o raciocínio. Passa uma corrente muito fria pelo mar e esse litoral, junto a esse mar frio, pode ser desértico. Porque a nuvem, quando passa sobre esse mar muito frio, a tendência é que ela perca energia sobre o mar, chova no mar, quando a nuvem chega no continente ela está seca. Então fica ligado com isso. Para chover, tem que ter vapor d'água na atmosfera. Então chove mais em lugar quente, porque evapora mais. Mas no ato da chuva, o que detona o processo de chuva tem que resfriar. Pode ser embaixo ou em cima, mas tem que resfriar em algum lugar, que é para o vapor d'água condensar e a partir daí ter a precipitação.
Beleza? Fizemos então temperatura, pluviosidade, quer dizer, na ordem, temperatura, pressão atmosférica e pluviosidade, e fomos mostrando os fatores que influenciam. Agora eu vou misturar tudo e você vai ver como cai na prova. Joga na tela, por favor. Ao analisarmos os fatores que explicam as diferenças de temperatura entre as cidades mencionadas na tabela, o cara te dá aqui as cidades, e nesse caso, como é Brasil, é possível uma questão em que você tenha que saber que Santos é litoral, assim como Vitória, no Espírito Santo, é litoral, e Campos do Jordão é em cima, é no alto, e Belo Horizonte é no alto. E aí, como estão basicamente na mesma latitude, o fato de Campos do Jordão ser mais frio só pode ser explicado pelo aquele esquema do relevo que a gente fez aqui. Santos embaixo, junto ao mar mais embaixo, o importante é isso, Campos do Jordão em cima. O risco maior é você cair aqui numa maritimidade. A maritimidade não faria esse lugar ser mais frio. Repara que ele botou a temperatura média. A maritimidade ele te daria o quê? Amplitude. Então isso aqui reduz a variação. Reduz a amplitude térmica anual. O que eu estou vendo aqui não é isso. O que eu estou vendo é um lugar mais frio. Explicação para isso. Letra C, altitude. Só para esquentar. Agora uma melhorzinha. 2. Observe os dados abaixo. Cidade A. Isso é a cara do Enem. Cidade A, cidade X, cidade Y. Não tem que decorar uma cidade. Você tem que ter uma percepção. A cidade A em janeiro faz 3 graus. Frio, hein? Cidade A em junho faz 16. Já sei que é hemisfério norte. Já sei que esse lugar é hemisfério norte, porque a linha do Equador está aqui, e em junho o sol está pegando ali de cima o Egito, Cuba, Índia, tá? Então já sei que é hemisfério norte. A cidade B também é hemisfério norte. As duas são do hemisfério norte. Só que a cidade B, ela esfria mais no inverno. Pô, aliás, meu Deus, menos 10, meu amigo. Um freezer faz menos 13. Então, imagina esse lugar, menos 10. Só que no verão ela vai a 20. E aí eu caio naquela situação que eu falei para vocês. É até difícil definir, repara. A cidade B esquenta mais, esfria mais. A cidade A esquenta menos, esfria menos. Essa aqui tem maior amplitude térmica anual, essa tem menor amplitude térmica anual. Assinale a alternativa que melhor explique as diferenças existentes. Pererê, pererê, pererê. A proximidade da cidade A com uma corrente marítima fria, não. Uma corrente fria faz o lugar ser mais frio, e ponto, não é vírgula. A maior altitude da cidade B. Pensa comigo, meu amigo. A cidade B ela é mais fria no inverno, mas ela é mais quente no verão. Então, se ela é mais alta, o que acontece no verão para ela ser mais quente? Não adianta tentar responder isso aqui por altitude. A altitude diminui a temperatura, não é uma época do ano, é o ano todo. Eu preciso ou da maritimidade na B, eu preciso ou da maritimidade na A ou da continentalidade na B. E aí, vamos lá. A incidência permanente dos ventos, não é isso. Preciso de maritimidade, olha aqui, ó. Olha aqui a letra D. A maior atuação da maritimidade sobre a cidade A faz com que suas temperaturas médias sejam mais suaves do que as da cidade B. Se essa pergunta, para a gente dar o final aqui, se essa pergunta fosse em cima da causalidade, tipo a causa da causa, como a cidade A está mais próxima do mar, ela sofre a influência termorreguladora da água. Beleza? É isso, pessoal. Sequência dessa aula, na próxima aula a gente vai pegar e aplicar esses conceitos nos tipos de clima. E aí vamos para o clima equatorial, para o tropical, para o temperado e por aí vai. A base está pronta. Agora é só territorializar nos diferentes lugares do mundo e depois do Brasil. Valeu, abraço.